Capítulo 137 O dono dos espólios. Ainda escondido, Zhao Tian observou Gon e os homens dele recuando aterrorizados. Ele havia testemunhado toda a batalha e pôde ver com os seus próprios olhos o quão poderoso é um general de Yanshiu. Contudo, os generais de Yanshiu não eram inimigos dele e por isso Zhao Tian não tinha um olhar amedrontado, mas sim admirado. Saber que esse tipo de pessoa faz parte do seu grupo de aliados, é um sentimento indescritivelmente bom. O poder de Aqin era maior do que tudo que Zhao Tian já tinha testemunhado, pois mesmo que já tenha encontrado com Yanshiu e Raijin, ele nunca viu nenhum dos dois demonstrando seus poderes tão intensamente. Também, Aqin era parecido com ele, pois conseguia controlar dois elementos, que eram a terra e a água. Admirado, pensando em cada cena daquela batalha que, na verdade, podia ser considerada um massacre, Zhao Tian não conteve a sua curiosidade e perguntou para Gold: o quão poderoso é aquele homem? Você pode me dizer qual é o reino e o nível dele? Moleque! Eu vou te explicar isso de uma vez, porque senão, você continuará me perguntando esse tipo de coisa sempre que encontrar alguém naquele nível, Gold comentou num tom impaciente. Antes de continuar, após o reino suzerano, existem apenas mais dois reinos. O primeiro reino após o suzerano, é o reino profano. O reino profano é o ápice do poder para a maioria das pessoas e se divide em 9 níveis como qualquer outro reino. Contudo, a simples transição para esse reino, já concede ao cultivador um poder imensamente maior do que o de um suzerano de nível 9. Um único profano de nível 1, pode lutar contra, pelo menos, 15 suzeranos de nível 9. Assim que Gold terminou de dar uma breve explicação sobre o reino profano, Zhao Tian não pôde deixar de demonstrar-se surpreso e cheio de questionamentos. Contudo, antes que Zhao Tian perguntasse qualquer coisa, Gold continuou a sua fala e o chocou ainda mais. Depois do reino profano, existe apenas mais um reino. Mas esse reino não tem nenhuma divisão de níveis. Nesse reino, é impossível definir a superioridade ou a inferioridade de alguém baseando-se apenas na sondagem de níveis, e um cultivador só saberá se é páreo para o outro se enfrentá-lo em uma luta. O último reino do Dao Marcial, o Reino Santo. Gold terminou. Assim que escutou as últimas palavras de Gold, Zhao Tian arregalou os olhos e se lembrou do Rei Esmeralda, o qual Gold já tinha dito que era o Santo da Vida. Gold. Você quer dizer que, atônito, Zhao Tian tentou perguntar algo. Antes que Zhao Tian terminasse, Gold interrompeu e falou: sim, aqueles dois que estavam defendendo a cidade, são santos. Imediatamente, Zhao Tian quase caiu no chão, antes de perguntar: Gold. Então quer dizer que aqueles dois estão no mesmo nível do Rei Esmeralda? Gold bufou, antes de responder: não diga bobagens. Ser um santo é muito diferente de ser o santo. Na escalada do Dao Marcial, algumas pessoas podem tornar-se santos, mas apenas aqueles que têm um poder incontestavelmente acima de todos podem ser considerados os santos. No passado, o velho bombado desafiou os 40 santos da vida mais fortes do mundo e esmagou todos eles. Somente depois disso, não houve mais ninguém que se considerasse superior a ele e o velho bombado foi intitulado como o Santo da Vida. Eu nunca te expliquei isso, porque esses conceitos são muito difíceis de assimilar. Somente chegando ao Reino Santo, você entenderá com clareza. Gold terminou. Gold terminou a explicação, mas Zhao Tian não disse nenhuma palavra após isso. Na verdade, ele não sabia o que dizer ou o que pensar, pois ele ainda estava no reino da alma. Sendo assim, ainda há uma longa estrada pela frente. Haverá incontáveis descobertas em seu caminho, antes que ele fosse capaz de sonhar em vislumbrar os mistérios do Reino Santo. Naquele momento, Zhao Tian se sentiu pequeno quando comparado ao mundo. Essa foi a primeira vez que ele realmente sentiu que estava na base da cadeia alimentar. Gold percebeu o que Zhao Tian estava sentindo e falou: moleque.
Você está em um lugar completamente incompatível com o seu atual nível de poder. Aqui, existem inúmeras pessoas que podem esmagá-lo com um simples assopro. Você só sobreviveu até agora, por causa do conhecimento do velho bombado, e do Gabriel. O seu futuro aqui será imprevisível e os riscos serão altíssimos. Um dia, a sua expertise falhará e nem mesmo o conhecimento que você herdou será capaz de salvá-lo. Gold terminou. Zhao Tian escutou cada palavra e perguntou: o que você sugere que eu faça? Gold, o seu crescimento aqui será árduo e perigoso, mas sob tais condições, você evoluirá mais rápido. Contudo, eu não acho que você esteja preparado para esse tipo de vida. Então o meu conselho é: encontre um lugar onde você possa se desenvolver com mais tranquilidade. Revisor, o Pikachu não evoluiu para ganhar os ginásios, chupa Zhao Tian. Assim que a voz de Gold caiu, Zhao Tian ficou perplexo, pois ele nunca imaginaria que tais palavras sairiam daquela boca. Gold, dizer que Zhao Tian precisava de menos pressão e mais segurança. Era inimaginável. Zhao Tian, Gold. Você ainda está aí. Gold, moleque, pode brincar, mas lembre-se. Eu sou racional. Eu nunca disse que você não terá dificuldades em outro lugar. Eu disse que, aqui não há muito espaço para o atual você. Você treinará com a mesma intensidade que eu sempre fiz você treinar, mas sem o risco de se deparar com um atroz ou um suzerano a cada esquina que você dobrar. Gold terminou. Zhao Tian entendeu muito bem os motivos de Gold, mas ele ainda estranhava o porquê de Gold dizer aquilo. Gold nunca demonstrou se importar com o que aconteceria com a vida de Zhao Tian. Era como se tudo fosse apenas um show que ele estava assistindo de camarote. Contudo, as últimas palavras de Gold deram a entender que, na verdade, por algum motivo, Gold não queria que Zhao Tian morresse. Talvez Gold estivesse apenas apostando e se divertindo, ou talvez ele realmente tinha assumido o papel de mestre de Zhao Tian. Gold. A missão que o Sr. Xiu quer me dar. Eu devo aceitá-la? Zhao Tian perguntou. Gold, por mim. Tanto faz. Faça o que você julgar ser o melhor para o seu crescimento. Zhao Tian balançou a cabeça em concordância e agradeceu, obrigado. Gold apenas bufou e ficou calado após isso. Após aquela conversa com Gold, Zhao Tian caminhou para a cidade divina enquanto murmurava sozinho. O Gold está certo? A pressão e os perigos daqui me farão crescer mais rápido, mas não adianta eu evoluir rapidamente se eu morrer antes de alcançar a força que eu almejo. Eu ajudarei o Sr. Xiu a resolver esse assunto das sementes, e depois, irei embora deste continente. Enquanto Zhao Tian murmurava e pensava nas suas próximas ações, ele adentrava a cidade divina e observava uma cena bastante diferente de antes. Haviam muitas pessoas na cidade divina, aqueles que já moravam lá, estavam cuidando das suas atividades corriqueiras, haviam muitos membros de clãs circulando pelas ruas e lagos, e todos eles portavam armas, mas não tinha nenhum sinal de briga ou desavença na cidade. O comércio estava mais agitado do que nunca devido aos vários visitantes que estavam na cidade. Os templos e monumentos a Zeus estavam todos de pé, mas todos eles exalavam um intenso odor de urina. Zhao Tian estava ali para encontrar Yan Xiu, mas ele não fazia ideia de onde começar a procurar. O castelo onde os Shui moravam, talvez fosse o lugar ideal, mas aquele tipo de construção não condizia muito com a personalidade de Yan Xiu. Onde você está? Zhao Tian murmurou enquanto olhava para os lados e procurava algo que pudesse ser um ponto de partida. Ei! Senhora! Você pode me dizer onde eu encontro o Sr. Xiu? Zhao Tian parou uma mulher que andava perto dele e perguntou. A mulher sorriu e respondeu enquanto apontava o dedo, naquela direção. Ele e os 2 seguidores dele, estão em uma taverna. Imediatamente, Zhao Tian agradeceu à mulher e seguiu na direção indicada.
Após caminhar por alguns minutos, Zhao Tian chegou a uma taverna simples e pequena, de onde várias risadas saíam. Ele deve estar ali, Zhao Tian murmurou. Jovem mestre, entre e junte-se a nós. Antes que Zhao Tian terminasse de murmurar, Yan Xiu gritou de dentro da taverna. Após ouvir o chamado, Zhao Tian entrou na taverna e viu Yan Xiu bebendo, sentado em uma mesa cheia de pessoas que mais pareciam ser mendigos. Akin e Hattori não estavam bebendo ou sentados, eles estavam de pé, atrás de Yan Xiu, como se fossem dois guarda-costas. Esse garoto é o verdadeiro salvador do continente Caos. Assim que Zhao Tian entrou na taverna, Yan Xiu apontou para ele e falou com as outras pessoas da mesa. Como ele se chama? Uma mulher que estava na mesa perguntou. Zhao Tian, o nome dele é Zhao Tian. Yan Xiu respondeu com uma voz alegre. Então vamos brindar ao jovem, Zhao Tian. Um homem falou enquanto levantava o seu copo. Enquanto todos brindavam e riam, Zhao Tian sentiu-se constrangido devido a tanta atenção. Então é por causa daquele garoto que o mestre veio para cá. Akin se inclinou e perguntou para Hattori. Sim, o mestre está apostando tudo nele. Hattori respondeu. O que há de tão importante nele? Akin perguntou novamente. Eu não sei muita coisa sobre ele, mas o que eu sei é que, ele tem uma arma do espírito, controla 2 elementos, assim como você, e também, pelo que o mestre me disse, ele é um alquimista impressionante, que supera até mesmo o Kiro. Hattori respondeu. Imediatamente, Akin analisou Zhao Tian dos pés à cabeça e comentou, interessante. Enquanto Akin e Hattori conversavam, Zhao Tian caminhou até a mesa onde Yan Xiu estava e falou respeitosamente, Senhor Xiu. É um prazer revê-lo. Não precisa ser tão cordial. Sente-se e beba conosco. Yan Xiu respondeu. Assim que a voz de Yan Xiu caiu, Zhao Tian pegou uma cadeira e cumprimentou as pessoas da mesa, antes de se sentar, cavalheiros. Senhoritas. É um prazer me sentar com vocês. Oh! Esse garoto é educado. Um cavalheiro. Agora eu realmente estou atraída. Os homens e mulheres que estavam na mesa elogiaram a educação de Zhao Tian. Senhor, quem são as nobres pessoas que nos acompanham na mesa? Zhao Tian olhou para Yan Xiu e perguntou. Esses são os nobres mendigos da região. Yan Xiu respondeu enquanto gargalhava. No mesmo instante, Zhao Tian deu um sorriso divertido e entendeu o porquê de todos eles vestirem trapos. Jovem mestre, você não vê beber nada? Yan Xiu perguntou para Zhao Tian. Senhor, antes de bebermos, eu preciso ter uma breve e importante conversa com o senhor. Zhao Tian respondeu. Yan Xiu acenou com a cabeça e falou enquanto se levantava, Hattori, diga ao dono da taverna que eu pagarei por tudo o que essas pessoas consumirem. Eu creio que o jovem mestre tenha algo particular para conversar comigo, então eu caminharei um pouco com ele. Hattori acenou com a cabeça enquanto Zhao Tian se levantava e cumprimentava ele e o Akin. Cavalheiros. Senhoritas. Perdoem-me, mas eu tenho que sair. Zhao Tian falou para os mendigos da mesa. Um brinde, ao Zhao Tian. Os mendigos gritaram enquanto faziam outro brinde a Zhao Tian. Enquanto os mendigos se divertiam, Yan Xiu tocou no ombro de Zhao Tian e falou, vamos, jovem mestre. Vamos conversar enquanto caminhamos. Zhao Tian concordou com Yan Xiu e o acompanhou para a saída, seguido por Akin. Zhao Tian, Senhor Xiu. O jarra conseguiu decifrar mais algumas inscrições. Yan Xiu, isso é bom. O que ele descobriu? Zhao Tian, ele ainda não conseguiu informações sobre as localizações das sementes, mas ele descobriu algo, sobre um tal Mar dos Monstros. Yan Xiu, Mar dos Monstros. O que seria isso? Zhao Tian, segundo as inscrições,
quando todas as sementes forem reunidas, o mar dos monstros e muitas das espécies que viviam nele, renascerão e obedecerão os herdeiros da Moira. Yanxiu, 1. Isso é uma excelente notícia. Eu não sei o que é esse mar dos monstros, mas se a Moira considerava ele tão importante, deve ser algo fantástico. Sim, deve ser. Zhao Tian comentou, antes de continuar, Senhor, o que aconteceu aqui? Qual foi o fim da família Shui? Yanxiu, quando o Atori e eu chegamos aqui, havia apenas alguns Shui protegendo a cidade enquanto a maioria deles fugiam. No castelo, onde os Shui moravam, existe uma grande formação de transporte espacial que eles usaram para fugir sem ter como rastreá-los. Após tomarmos a cidade divina, nós abrimos os portões para todos, inclusive aos Shui que resistiram a nós. Depois que os portões foram abertos, nós convidamos os líderes de clãs da região e apresentamos para eles as novas regras do continente. A maioria aceitou e está aprendendo a conviver pacificamente, mas alguns ainda estão resistentes. Atualmente, apenas o Atori, o Akin e eu, estamos na cidade divina. O resto das tropas se espalhou pelo continente a fim de difundir as notícias e conversar com os outros clãs. Zhao Tian, Senhor. Essa tarefa deve estar sendo bastante difícil. Yanxiu, um pouco. Ainda haverá muito sangue e necessitaremos fazer mais algumas demonstrações de poder, mas com o tempo, tudo se ajeita. Zhao Tian, Senhor. E quanto ao castelo dos Shui e o templo de Zeus? O senhor conseguiu descobrir alguma coisa nesses lugares? Yanxiu, não, esses lugares ainda não foram explorados. Nós apenas entramos neles para verificar se não haviam inimigos escondidos e não tocamos em nada. O que? Por quê? Zhao Tian demonstrou-se surpreso devido ao fato de Yanxiu não ter explorado aqueles lugares. Quantos itens valiosos e poderosos poderiam estar lá? Ninguém, em sã consciência, faria uma coisa dessas. Isso é simples. Yanxiu comentou, antes de continuar, foi por sua causa que Zeus morreu. O primeiro a procurar espólios. Deve ser você. Zhao Tian ficou sem palavras para expressar o que ele estava sentindo. A atitude de Yanxiu foi a coisa mais nobre que ele já viu na vida. Ele queria dizer obrigado, mas aquela palavra era simples demais para expressar toda a gratidão que ele estava sentindo. Zhao Tian pensou em uma coisa que talvez fosse a melhor forma de agradecimento e falou, Senhor. Dê-me os ingredientes que eu listei e eu começarei a produzir as pílulas formadoras de impérios imediatamente. Yanxiu sorriu para Zhao Tian e respondeu, calma. Você não precisa demonstrar gratidão. Eu fiz isso, porque isso é o justo. Eu nunca pensaria em pedir nada em troca. Novamente, Yanxiu deu outra lição de nobreza para Zhao Tian. Enquanto a maioria das pessoas se apressariam para entregar os ingredientes a Zhao Tian, Yanxiu apenas explicou que não tinha nenhum interesse escondido nas suas ações. Zhao Tian, senhor. Obrigado, de coração. Yanxiu, haha. Está tudo bem. Agora me diga, como vão os garotos que você está protegendo? Zhao Tian, eles estão muito bem. Para falar a verdade, depois que eu comentei sobre o senhor com o Jarra. Ele mostrou ser o seu fã número 1. Yanxiu, ho. Quando você julgar ser a hora. Pode trazê-lo a mim. Zhao Tian, sim, eu farei isso. Yanxiu, deixe-me perguntar. O que você fez com o outro garoto que estava com você no outro dia? Zhao Tian, nós estamos trabalhando as nossas confianças. Por isso, ele está em um lugar onde não representa ameaças. Yanxiu, certo. Cuide dele e trabalhe essa confiança. Ele pode se tornar um grande aliado seu. Zhao Tian, eu seguirei o seu conselho. Enquanto isso, no oásis, Shuyu estava pescando. Svis. Com um arremesso rápido e preciso, Shuyu pegou um peixe grande e carregou-o até uma cabana que ele tinha construído sozinho. SSSS.
Com um simples apontar de dedo, Shuyu acendeu uma fogueira e deixou o peixe assando enquanto deitava-se em uma rede e descansava de um longo dia de treinamento. Ah! Isso é muito bom! Shuyu murmurou, antes de pensar em Zhao Tian e falar para si mesmo: Zhao Tian. Obrigado. Pela primeira vez na minha vida. Eu me sinto livre e vivo.